Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui então na biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, seu diretor espiritual e padre passionista, na página 143, capítulo 16, a boa gema da sua perfeita obediência. Então, no vídeo anterior nós falamos, do desapego, de Santa Gema das criaturas e o direcionamento de seus afetos ao Criador. Falamos o quanto isso é difícil e em que grau, ela conseguiu fazer isso. Hoje o padre Germano nos levará então a outra característica dessa santa, que é a obediência. Falemos agora a respeito da rara obediência em que tanto se exercitou esta bendita criatura, renegando a sua própria vontade e entregando-a toda nas mãos de quem a dirigia. O assunto é importantíssimo, porque nesta virtude da obediência consiste principalmente essa renúncia, que, como afirmamos, é tão necessária à vida do perfeito cristão, conforme diz Nosso Senhor: quem quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Renúncia da própria vontade, Mortificação da vontade também é uma expressão que se usa, Mortificar-se na sua própria vontade. Isso aí é a mortificação mais difícil que a gente pode fazer, Gema, órfã e vivendo numa casa estranha, obedecia à sua amável benfeitora, deixando-se conduzir totalmente por ela. Esta lhe dizia sem preâmbulos: Gema, levanta-te, saiamos, vai para teu quarto, deita-se. E ela, sempre pronta, obedecia logo à ordem, sem nunca apresentar objeção, embora doente e com febre, quando alguns atos de obediência lhe eram bem incômodos. Estando na igreja, entregue aos deliciosos colóquios com o seu Jesus depois da comunhão, se a sua companheira lhe fazia sinal para voltar para casa, Gema se levantava imediatamente, como se estivesse ali ociosa, só à espera daquela ordem, e a seguia. A influência dessa virtude, como já vimos, aparecia até nos êxtases. Ouçamos a essa mesma senhora que assim o refere, a mãe adotiva, Um dia, tendo Gema recebido a Sagrada Comunhão e a bênção do Padre, chamei-a para voltarmos para casa. Porém, já estava em êxtase. Temendo que alguém pudesse perceber, disse a mim mesmo: ó Jesus, se é de vossa vontade, fazei com que ela, por obediência, volte a si. Crê, vossa reverendíssima? No mesmo instante, levantou a cabeça. Eu lhe disse que voltávamos e obedeceu. Vendo eu como fui
tão bem sucedida nessa prova, assim procedi daí em diante. E Nosso Senhor, que tanto amava a sua fiel serva, sempre intervinha para fazer-lhe praticar a obediência. Quando estava deitada, por doente, embora rodeada de muitas pessoas que falavam entre si, se a referida senhora lhe dizia: Gema, tens necessidade de repouso, dorme logo. Ela fechava os olhos e punha-se a dormir profundamente. Eu mesmo quis fazer essa experiência uma vez, achando-me naquela casa numa dessas ocasiões. Junto do seu leito, em companhia de outras pessoas, disse-lhe: recebe minha bênção e agora dorme, que nós nos retiramos. Não tinha acabado de dar a ordem e Gema, voltando-se para o outro lado, já estava imersa em profundo sono. Então eu me ajoelhei e, erguendo os olhos ao céu, comovido, pensei em dar-lhe um preceito mental para que acordasse. Fato admirável, como se tivesse sido chamada por uma voz forte e sonora, despertou logo e sorriu. Eu a censurei. Mas é assim que obedeces? Disse-te que dormisses. Ela, muito humilde: não se aflija, senhor padre. Senti-me bater no ombro e uma voz forte me gritou: acorda, que o senhor padre te chama. Era o seu anjo da guarda, sem dúvida, que velava a seu lado. Ninguém pense que a grande docilidade desta virtuosa donzela fosse efeito de gênio tímido, irresoluto e incapaz de discernir a verdadeira importância de cada coisa. Qual fosse o seu temperamento, já observamos várias vezes. Era mais inclinada a mandar e dominar do que obedecer e sujeitar-se. De modo que os atos dessa virtude, que com tão rara simplicidade praticava, submetendo-os a seus superiores, eram somente fruto de sólida virtude e não devidos à natureza. Pois, pelo contrário, precisava de reprimir-se, fazendo-se contínua violência, a fim de se deixar conduzir até aquele ponto. Aqui a gente vê uma coisa curiosa, né, que vimos também em outra santa, na Santa Teresinha de Menino de Jesus também, né, que tinha um temperamento que não era dado à obediência, enfim, não é? Nós encontramos muito isso nas pessoas, né? Temperamentos fortes, né? E que, nesse caso, é preciso de muita força, né? Para domar esse temperamento, né? Virtude vem da palavra força, né? Virtus. Então, aqui, pela própria descrição do Padre Germano, né? Nós sabemos que a inclinação natural da Santa Gema não era essa. Não era essa. Né? Essa docilidade, ela aparece em Santa Gema depois de muito esforço dela, né? Para praticar essa virtude, né? Da obediência. E as próprias reações de Santa Gema, que nos parece natural, né? Ela é consequência de uma força interior absolutamente extraordinária, né? E a gente vê, né, nos nossos próprios temperamentos, né, o quão a gente é dependente desse temperamento, né? E aqui a gente tem uma prova de que temperamentos, hoje está muito em moda falar de temperamentos, né? Mas vamos lá.
esses temperamentos que a gente tem naturalmente, eles são, não facilmente, mas eles são domados, né? Através da virtude. Eles podem ser domados, né? Então, cada um de nós, né, que tem certos temperamentos dominantes, né, saibamos nós, né, que as características negativas desses temperamentos podem ser domados, né, pela força da virtude. Se tão perfeita era a docilidade com que se dobrava a vontade alheia, nos atos materiais é fácil compreender quanto maior ainda devia ser a sua obediência no tocante ao espiritual, ao qual dedicava todos os seus cuidados. Era tão humilde que se sentia inteiramente incapaz de dar por si mesma um só passo por esse árduo caminho, e querendo não só andar, mas correr a voar por ele, estava intimamente convencida de não poder proceder melhor do que entregando-se completamente nas mãos do guia indicado por Deus. Assim pensou e assim o fez. Daqui em diante, resolvi fazer só a vontade do confessor. Isso é palavras de Santa Gema, né? E não mais a minha. O próprio Jesus assim me ordenou, e muitas vezes me repete que eu não devo ter mais vontade nem opinião, mas seguir as do confessor. Por esse motivo, recorria constantemente a ele, ora para perguntar se tinha andado bem em tal circunstância, ora para saber que devia fazer em outra. Leiam-se as cartas e ver-se-á que só tinham esse fim. E é certo que, se ela não sentisse tão grande necessidade de direção que a induzia a falar ou escrever, não saberíamos quase nada do admirável trabalho interior da graça nesta alma privilegiada. Oh, a que minuciosidades descia esta donzela, aliás tão favorecida do dom da ciência infusa dos bens celestiais. Se o Senhor achasse bom, eu poderia pedir a Jesus que me acalmasse um pouco a cabeça. Referia-se às dores atrozes que a martirizavam. Devo dizer-lhe? Quer que eu faça a confissão geral ao padre provincial? Se o senhor aprova, eu farei. Se não quiser, do mesmo modo, ficarei contente. Permite que eu peça a Jesus a graça de fazer a hora de agonia todas as noites? Veja o que ela pedia, né, ao confessor. Escrevendo ao confessor ordinário, dizia: queria pedir-lhe que me fizesse entrar num convento, mas o diretor, parece-me, não quer que eu repita essas palavras. Então, nada direi. Faço bem em ir passar o dia de amanhã com as freiras? Prometo-me comportar bem. Espero não ser molesto ao leitor com essas citações. Antes, creio que lhe será agradável, embora a custo de alguma repetição, conhecer melhor pelas suas próprias palavras, a bela alma da boa Gema. Então ele vai citar de novo aqui. Sábado, tive licença de me levantar cedo. Levantei-me e rezei, mas queria imitar as freiras no convento. Permite o senhor que eu peça a um padre passionista que me ensine o que eles fazem para que eu o faça também? Gostaria, meu pai,
que eu pedisse a Jesus o favor de morrer tísica? Quando for tempo, bem entendido, não agora, eu tenho esse desejo, mas fico satisfeita de qualquer modo, desde que faça a vontade de Jesus. E animando-se cada vez mais pela sua filial confiança, em outra carta escreveu: Dá-me licença, meu Pai, que eu renove a Jesus o meu pedido de me tirar depressa dessa vida, para o possuir na glória? Vivo sempre tremendo pelo receio do perigo de ofendê-lo. Ofender a Jesus, né? A todas estas e outras consultas, o diretor e o confessor, né? O confessor era o Monsenhor Volpe, né? Respondiam conforme se sentiam inspirados por Deus. E Gema, mostrando de fato a sinceridade do que asseverava com as palavras, ficava satisfeita, quer com a permissão, quer com a recusa, e não pensava mais nisso. Quando a resposta negativa revestia a forma de uma ordem, ou até mesmo a sombra de uma proibição, a santa donzela não a perdia de vista para se submeter a ela inteiramente. A este respeito, tenho que referir fatos tão singulares que pareceriam incríveis se não fossem verdadeiros. Vocês imaginam, gente, a responsabilidade desses padres, né? Porque, assim, tendo se dissipado, né, todas as dúvidas sobre a santidade dessa donzela, a gente viu que o Monsenhor Volpe, né, o confessor, ele, que era bispo, né, ele resistiu muito mais, né, em aceitar, né, todas as manifestações da santidade de Santa Gema, né? E foi ele que levou o médico lá, né? Que teve aquele problema que Nosso Senhor não quis manifestar as maravilhas que ele fazia com Santa Gema perto do médico, enfim, toda aquela fase que ele passou duvidando. Mas depois dele ter se concluído, né? Convencido, vocês imaginam a responsabilidade que tanto o Monsenhor Volpe quanto o Padre Germano sentia, né, do guiamento espiritual de uma alma tão santa, né? É claro, Padre Germano, pelo processo principalmente de beatificação, né, que ele passou, ele deve ter tido um grau de santidade também grande, mas realmente a responsabilidade o guiamento de uma mística, né, tão extraordinária é uma coisa que não devia fazê-los perder o sono, né? Perder o sono. Disse há pouco que Gema, para obedecer ao seu diretor, era constrangida a lutar com o próprio Jesus, pois lhe tinha feito crer que não devia ser Jesus quem lhe aparecia, e sim o demônio. Acrescento ainda que ela chegou a resistir ao seu divino esposo, embora fosse reconhecido, afinal, pelo próprio diretor, somente porque a obediência lhe proibia entreter-se com ele e ouvi-lo. Essa luta era certamente superior a toda a força humana, mas Gema a sustentou com todo valor e venceu. Oh, quanto o meu doce Jesus me tenta! Mas estou firme na obediência, embora me exija muito esforço.
Ó precioso sacrifício, bela e querida obediência. Uma vez, entre outras, parecia-lhe ver o Salvador todo coberto de chagas, que a convidava a se aproximar dele e beijá-las. A tal espetáculo, lembrando-se da proibição que tinha, a piedosa Virgem caiu num pranto, mas não se aproximou. Comovendo-se cada vez mais e abrasando-se o coração, começou a sentir nas mãos, nos pés e no lado os indícios usuais da impressão das chagas. Palavras de Santa Gema agora, né? Meu Deus, que hei de fazer? Assim que percebi, conta ela mesma, levantei-me, fugi depressa para longe, deixei Jesus e assim obedeci e fiquei satisfeita. Pobre Jesus, dizia mais tarde, quantas vezes tenho sido insível para com ele. Tenho-o repelido resolutamente para obedecer ao confessor. E ele, tão bom, não se mostrava triste comigo. Numa ocasião, teve licença de se entreter, só por um tempo determinado, com o Senhor quando ele a fosse visitar, a fim de não prejudicar o seu sono, pensava o prudente confessor. Eis o que aconteceu. Jesus lhe apareceu numa dessas noites de quinta para sexta-feira. Gema tomou parte, como de costume, nas dores da paixão, e seu coração se desfazia em amor na presença do amantíssimo Redentor. Quando ouviu tocar a hora marcada para terminar tão celestial visita, agora palavras de Santa Gema, né? Que fazer? Jesus se demorava ainda, mas via bem o embaraço em que eu estava. Para obedecer, devia despedir a Jesus, porque a hora fixada se tinha esgotado. Jesus ainda me disse: dá-me um sinal de que daqui em diante sempre me obedecerás. Porém eu exclamei: Jesus, ide-vos embora, que não vos quero mais. Aqui tem uma nota de pé de página do editor ou do tradutor, dizendo assim: aqui aparece a obediência heróica de Santa Gema. Ainda que interiormente chamada por Deus, atendia o critério objetivo da obediência ao diretor. O mesmo lhe aconteceu por vezes com o anjo da guarda, no que falamos em outro capítulo. Eu soube um dia que aos pés de Jesus ela tinha recebido aviso de quando deviam chegar minhas cartas a Luca. E ela, com a sua encantadora ingenuidade, o anunciava em casa, na casa onde ela morava, né? Hoje ou amanhã de manhã, com este ou aquele trem, deve chegar uma carta do senhor padre. Ela a pôs no correio, ele a pôs no correio ontem à tarde, ou hoje, a tal hora. E assim como ela dizia, se realizava exatamente, sem nunca falhar. Quis mortificá-la também neste ponto, censurando esse seu procedimento como devido à leviandade e soberba. Eis de que modo ela recebeu a correção. Meu pai, de joelhos, lhe peço perdão de tudo. Não, nunca mais pensarei em fazer o que fiz, nem em dizer o que disse contra sua ordem. Creia que todo o dia do domingo
me esteve presente a sua repreensão. Terei todo o cuidado em nunca mais fazer profecias sobre a chegada de suas cartas. Do que eu fiz e disse, me arrependo muito. Detesto-o e não o repetirei. Escreva para o futuro, quando quiser, que eu não ousarei infringir a sua ordem. Depois, sabendo bem que aqueles avisos lhe tenham sido comunicados pelo seu Deus, com humilde sentimento acrescentava: deveria talvez me explicar, mas não, prefiro obedecer, ficando calada. Viva Jesus! Como o tempo não fazia jamais com que se esquecesse das recomendações do seu diretor, depois de alguns meses, ainda me escreveu o seguinte, meses depois, né? Meu pai, venci. Hoje cedo, antes da Sagrada Comunhão, soube, com certeza, que esta manhã devia vir uma carta sua. Sofri um pouco pelo grande desejo que sentia de dar essa notícia, mas abafei-o e conservei-me calada, conforme a obediência me mandava. Assim, tudo vai bem, não é mesmo? Já falei oportunamente do raro fenômeno do derramamento de sangue que tão frequentemente Gema apresentava, quando no êxtase o coração ficava tão abrasado que chegava até a dobrar-lhe com força as costelas. É aquele fenômeno que muitos santos, né, apresentaram, especialmente, né, o nosso santo padroeiro, São Felipe Neri, né, padroeiro da nossa associação, patrono da nossa associação, que no caso de São Felipe Neri foi chamado o Pentecostes de São Felipe Neri, né, que aconteceu num Pentecostes, e ele ficou, né, a vida toda com uma expansão nas costelas, né, aqui da frente, né, para sempre, né, porque ele sentiu, né, aqui até descreve numa nota, né, outros santos, ele sentiu um fogo entrando, né, nele e se expandindo no coração, né. E uma coisa curiosa, eu não sei se vocês sabem, né, por causa desse calor que São Felipe Neri sentiu, né, no peito, a batina dos padres do oratório, exteriormente ela se parece com as batinas normais, né? Mas ela tem um tecido duplo aqui no peito, né? Para que o peito dos filhos espirituais de São Felipe Neri fique sempre mais aquecido, né, do que o resto do corpo, né? A batina tem um duplo tecido aqui, um tecido externo e também um tecido interno, né? Justamente como sinal, né, desse fenômeno, no caso do... E aqui na nota cita também outros santos, né, passionistas inclusive, né, o São Paulo da Cruz, que é o pai da congregação, né, e outros santos aqui também que apresentou esse mesmo fenômeno místico, né. Ora, o seu confessor ordinário lhe proibiu esse ardor, embora soubesse que não dependia dela tal sentimento. Não obstante, a santa donzela fez esforços extraordinários
para satisfazer ao seu pai espiritual, ainda mesmo estando abstrata, sem o uso dos sentidos. E quando via que seu esforço era inútil, sentia logo remorsos e se acusava de desobediência. Desobedeci ao confessor. Escreveu-me que me proibiu deitar mais sangue pela boca. Até agora tinha obedecido, mas esta manhã, em uma expansão mais forte do coração, veio-me um pouco. Com que coragem me apresentarei ao confessor? Não se sabe o que mais admirar nestas palavras. Se a rara simplicidade ou a ilimitada extensão da obediência da virtuosa virgem, jovem. Referi-me também como aquele prudente confessor, temendo que os tormentos a que cada semana Gema se submetia da quinta para a sexta-feira não lhe fizessem perder a saúde. Acabou por proibi-los, todos, sem exceção, dando-lhe um formal preceito de obediência. Vejamos que maravilha! O próprio divino autor do prodigioso fenômeno quis que fosse respeitada a ordem do seu ministro, enquanto este a quis conservar. E ordinariamente o fenômeno não se reproduziu mais, pelo menos quanto à manifestação exterior. A boa Gema se sentia contente, por mais pesada que lhe fosse tal proibição. Escrevendo-me, dizia: o confessor me ordenou, por obediência, não ter mais nenhum fenômeno extraordinário. E tudo vai bem. Mas, de que violência preciso usar para me conservar boa? No êxtase, ouviram-no exclamar: querida obediência, que me privas de todas as doçuras do meu amor, quanto aspiro pela hora de te abraçar. Numa indisposição de estômago, que sofreu pouco antes da última doença, ficou em tal estado que não podia ingerir mais alimento algum, nem sólido, nem líquido. Quiseram provar a sua obediência ainda nesta ocasião, e deu excelente resultado. Estou pronta, respondeu-me logo a boa Gema, a fazer tudo o que o senhor me mandar. Espero que Jesus me dê forças para obedecer, e estou certa de que na primeira sexta-feira próxima do mês não rejeitarei mais nenhum alimento. De fato, no princípio do mês seguinte, pôde, sem a menor dificuldade, ingerir e conservar a comida no estômago. Aqui é uma coisa extraordinária, né? Porque vai contra todos os processos naturais do corpo dela, né? Enfim, o corpo estava rejeitando, né, a comida, seja no estado, seja comida sólida ou comida líquida, né? E por obediência, né, ela começou a alimentar e o corpo obedeceu também, né? Enfim, são coisas extraordinárias, incompreensíveis, né, para nós, mas que são coisas, são filhas da obediência, né? Depois de tão eficaz experiência, multiplicam-se sem conta as ordens. Para qualquer necessidade recorriam ao confessor ou ao diretor, e bastava que mandassem dizer a Gema que, por obediência, se conservasse sã, por obediência deixasse a cama,
por obediência, voltasse a si, que prontamente desaparecia a febre, cessava o êxtase, a síncope, e Gema se levantava ágil e robusta. Então, até a saúde dela obedecia ao confessor, ao diretor. Né? Por que processos? Né? A gente não sabe. Né? Mas a obediência, ela ia até a esse ponto. Né? Reconhece-se quanto era verdadeiramente agradável ao Senhor essa santa obediência, pela solicitude com que ele próprio se dignava inculcá-la à sua serva, quer diretamente, quer por intermédio do anjo custódio. Obediência, obediência. Pode-se dizer que era a conclusão de todas as celestes locuções, de que era tantas vezes favorecida. Obediência cega, obediência perfeita, que sejas como um corpo morto, tudo o que quiserem de ti, executa-o prontamente. Não lhe poupava também o Senhor amargas repreensões, se por acaso negligenciava de leve o que fosse na perfeição desta virtude. Se não obedeces até ao sacrifício, dizia-lhe Jesus, entregar-te-ei nas mãos de teu inimigo. Essa era uma das advertências de Nosso Senhor. Né? Se não te vences, dizia-lhe o anjo da guarda, para cumprir prontamente o que te é ordenado, não aparecerei mais à tua vista. Essa agora é a advertência do anjo. Né? A fervorosa jovem tudo aproveitava, tanto as severas ameaças como as suaves exortações, quer as do Senhor, quer as do anjo. E o seu adiantamento nesta virtude, como em todas as outras, era visível. Ela já estava tão habituada à obediência que somente no seu exercício achara paz e tranquilidade. Dizia ela: que consolação sente o meu coração em obedecer. Esta virtude produz em mim tão grande calma que não me sei explicar. Viva a obediência, da qual procede a paz. Graças lhe dou, meu Pai, porque me fez o preço de tão bela virtude e me deu tantos conselhos e instruções, graças aos quais me acho livre de tantos e graves perigos. Praticarei sempre tudo o que me for ordenado, com o auxílio divino, para satisfazer a Jesus. Noutra carta, escrevia: não receie, Senhor Padre, recomende-me a Jesus, que praticarei sempre e em todo lugar a obediência. Até de certo modo, com o seu último exercício, já não sinto mais o peso. Foi Jesus que me concedeu essa graça, e eu lhe serei sempre agradecida. Em seguida, Jesus me prometeu mostrar-lhe sua vontade a meu respeito, contanto que eu lhe peça com humildade, como já tenho feito. Assim estou em paz, esperando que a santíssima vontade de Deus se cumpra em mim, em tudo. Ora, este é o último grau de obediência, a alegria na própria abnegação. Gema o alcançou. Tem, pois, direito às promessas. O verdadeiro obediente cantará vitória.
Vir obediens loquetur victorias. Então, aqui não é difícil até fazer qualquer comentário, né? Porque tal como o desapego das coisas sensíveis, né? Essa virtude da obediência no desenvolvimento da santidade é muito importante, né? Mas tem um lado nessa questão aqui que é muito triste para nós, né? Para nós que vivemos hoje. É que é tão difícil, né, nós encontrarmos padres que nos deem bons conselhos, né? Isto aqui que eu li hoje, né, certamente nos faz, né, rezar ainda mais, né, pedindo a Deus bons padres, né, bons padres. Porque veja que mesmo que a gente não tenha, né, uma direção espiritual permanente, como Santa Gema tinha, né, se a gente tivesse ao menos, né, bons confessores, a gente que eu digo é o mundo católico, né, porque cada um de nós pode, pela graça de Deus, encontrar um bom padre por aí perdido, né, que nos dê uma boa orientação espiritual, mesmo nas nossas confissões ordinárias, né? Bons padres, eles de alguma forma nos dirigem, não é? Através das nossas confissões, né? Através de comentários que eles fazem, pequenos comentários, é certo, porque a confissão não é uma direção espiritual, né? Mas os bons padres, eles têm essa preocupação de, mesmo nas confissões, né, nos orientar com pequenas coisas, pequenos conselhos, né, que nós devemos seguir, né, com o mesmo espírito de obediência, né, que como se fosse um diretor espiritual, né. Então, está cada vez mais difícil, né? E esse processo foi atingindo um grau de crueldade, né, para conosco, né? Merecido, obviamente. É um castigo de Deus, né? Ao longo desses 60 anos, né, da grande crise da igreja, que foi instalado pelo Concílio Vaticano II, né? O sacerdócio, né, a mudança, né, no sacerdócio que houve com essa tragédia, ela nos afeta exatamente neste ponto, né, da orientação espiritual, né? É quase impossível hoje encontrar, eu digo para a grande maioria dos católicos, né, esse tipo de padre, né? E tem outro aspecto que eu queria mencionar aqui, é que a palavra obediência, ela foi tão difamada, né, no mundo moderno, né? Porque o mundo moderno, eu estava fazendo uma live ontem comentando isso. A marca do mundo moderno, do mundo criado pela Revolução de Lutero, pela Revolução Francesa,
é a marca da desobediência. Não é? A desobediência nos é vendida hoje como marca da liberdade, essa coisa maravilhosa, né? Que a Revolução Francesa trouxe no seu lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, o mundo moderno, ele vive na desobediência. Então, até para nós introjetarmos essa ideia de obediência, não é? Que é um dos caracteres mais eminentes da santidade, né? É difícil para nós, né? É difícil para nós, mesmo que encontremos um bom padre, né? Cedermos a essa virtude da obediência, né? Da obediência. Sobretudo se o padre for bom o suficiente para nos corrigir e nos dar ordens difíceis de cumprir, né? Aí todo o espírito moderno vai se revoltar dentro de nós, porque nós todos somos filhos dessa desobediência. Não nos enganemos, né? Não nos enganemos. O espírito da desobediência não só naturalmente está dentro de nós, né? Porque, lembre-se, né? O espírito da desobediência é o espírito de Lúcifer. É o espírito do pecado original. Esse está dentro da gente, né? Então, não só nós temos que lutar contra isso, porque naturalmente está dentro de nós, mas nós temos que lutar com toda essa carga cultural, não é, que nós carregamos, do espírito revolucionário, luterano, dos revolucionários franceses, né? Então, essa dupla situação, né? A falta de bons padres e nós mesmos estarmos encharcados dessa desobediência, né? Dessa revolta contra Deus, né? É que nos torna, que torna, por exemplo, esse capítulo às vezes incompreensível para nós, né? Essa obediência. Aqui tem uma expressão da própria Santa Gema, porque está entre aspas, né? Obediência cega, obediência perfeita. Olha, essa expressão obediência cega, para o mundo moderno, essa expressão é considerada loucura. Não é? Hoje, em qualquer lugar que você mencione qualquer dos assuntos tratados nesse capítulo, é possível que o pessoal até chame os enfermeiros para internar a gente no manicômio, né? Então, deixa eu ver aqui as observações aqui, a Juliana. Este é o ponto. Estou aqui a pensar nisso desde o início da descrição da obediência dela. Pois é, né? Enfim, na verdade, mesmo que nós tenhamos esse espírito, como é muito difícil que tenhamos, né? Nós não temos a quem obedecer, né? A Aline fala assim: como é difícil ficar tranquilo quando o que queríamos não deu certo. Parece que Deus se esqueceu de nós, mesmo quando pareça ser uma boa coisa o que pedimos. A restauração da saúde, dos pais e um filho, nós nos desesperamos e não obedecemos. Sim, tragédia nossa, falta de santos padres. Tragédia, pois é, mas aqui, Deus sempre parece que está dormindo, viu? Lembra daquela passagem no Evangelho, né, do barco lá, que Deus estava dormindo, veio a tempestade, tá certo? Porque uma coisa interessante, outro dia eu ouvi uma homilia do padre da Fraternidade São Pio X de Portugal, que eu achei muito interessante, padre Samuel Bon. Ele diz o seguinte: Deus age
no mundo, nós sabemos, através das causas segundas, né? Certamente. Nós já sabemos disso, não é mistério para nós isso. Mas a observação que ele fez foi extraordinária, né? Deus age minimamente. Minimamente. Ou seja, ele age no mínimo para que nos dê a oportunidade de seguir esse mínimo e ter sucesso naquilo que Deus quer. Então, Deus não age no máximo, ele age no mínimo. Isso é uma característica das ações de Deus no mundo e curiosamente, é uma das principais características da delicadeza que Deus tem conosco, né? Então, não espere coisas extraordinárias que Deus vai fazer, né? Deus vai fazer. E Deus age no mínimo, pedindo também para que a gente faça o mínimo, para que Ele então faça depois as coisas acontecerem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês desse mínimo que Ele pede. E mesmo assim nós não conseguimos fazer esse mínimo para Ele, né? Eu vou dar um exemplo clássico, todos vocês conhecem, né? Que é o pedido que Nossa Senhora fez em Fátima para salvar o mundo dos erros da Rússia, né? Então veja bem, os erros da Rússia, hoje nós sabemos, são monstruosos. Todo o mundo foi invadido por esses erros. E a situação do mundo é assim justamente por causa desses erros. A situação é monstruosa. O que Deus fez, né? Deus pediu o mínimo, para que então se realizasse a grandeza e o máximo da ação dele. O que Deus pediu para a igreja, né, que eu estou dizendo, para o clero, não para os fiéis. Ela pediu assim: faça-se a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. E precisou exatamente como ela queria, Nossa Senhora queria, que essa consagração fosse feita. Uma coisa simplíssima para se fazer. Simplíssima. O Papa, com os bispos do mundo, faria uma consagração. Escreveria num papelzinho, meia página, e faria a consagração. Mínimo. Não ia afetar ninguém. Ninguém ia ficar... Não precisava de sacrifício, não precisava nada. Mínimo. Com esse mínimo, Deus então pegaria esse mínimo e se transformaria esse mínimo no máximo. Bom, a igreja não quis fazer. É mínimo que ele pede pra gente. E ele age também no mínimo. As ações dele são no mínimo. Então, Deus não está dormindo. Na verdade, o que eu queria dizer, respondendo a Aline, né? Deus não está dormindo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Está atento a tudo o que está acontecendo e atento a cada um de nós e como nós estamos reagindo às coisas que estão acontecendo, né? Então, não temos bons diretores, né? Ofereçamos a ele esse sacrifício da nossa vida. Quer dizer, o sacrifício da nossa vida é não ter a quem obedecer, né? Rezemos para a formação de bons padres. Quando pudermos, contribuamos para a formação de bons padres. É assim mesmo. Deus, enfim, é assim que Ele quer e assim. E lembremos de povos que ficaram séculos sem a igreja e se mantendo o mínimo possível fiel, né? Tem a história dos japoneses, que nós já sabemos
professor Eduardo já nos contou, né, que se mantiveram católicos do jeito que puderam durante 3, 4 séculos, sem a igreja presente lá. Não tinha igreja nenhuma. Eles não tinham os livros santos, eles não tinham a liturgia, eles não tinham os sacramentos. E quando no século XIX chegaram os primeiros novos missionários no Japão, eles encontraram essa comunidade, essas comunidades, né? Então, assim, a nossa esperança como virtude teologal, a gente nunca pode deixar de ter, né? Embora as esperanças humanas nossas possam fraquejar, mas a nossa esperança teologal nunca pode, né? Nós não estamos esquecidos de Deus. Por mais que isso possa parecer real, né? A Aline fala assim: sim, nós é que não obedecemos as segundas causas também. Sim, sim. Não sei se seriam as segundas causas ou ao decorrer de nossa conversão. Não, veja bem. As causas segundas, elas estão sempre acontecendo. Deus está mandando para nós dicas, orientações. Nós temos que ser cautelosos e observadores nessas coisas. Deus manda para a gente pessoalmente, na nossa vida. E essas coisas que Deus manda para a gente só tem sentido para cada um de nós especificamente. Né? Então, quando Deus move uma causa segunda na vida do fulano X, isso só tem sentido no fulano X ou no Y, é diferente. Então, ele cuida de nós, cada um de nós, como filho dileto dele. Né? E nós temos que fazer um esforço para compreender isto. Né? Através das orações, através dos pedidos que a gente faça para ele, inclusive deste entendimento. Né? Esse entendimento nos chega através do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que abre os nossos olhos, que abre a nossa cabeça, né, para entender. Né? Então, é ele que nos faz, de certa forma, entender esses cuidados que Deus tem com a gente, enfim, essa preocupação paternal que ele tem com a gente, né? E a gente vai, enfim, vivendo, né? Tá certo? Então, nós então estamos aqui para o próximo encontro. Nós vamos começar então o capítulo 17, que o Padre Germano vai voltar a falar da humildade de Santa Gema. Né? Então aqui nós estamos na parte da biografia temática, né? Que ele está nos dando uma visão temática das virtudes de Santa Gema, falando em cada capítulo uma determinada virtude e quão excelente foi essa virtude, a prática dessa virtude pela nossa Santa Donzela. Então Deus lhes pague aí a paciência e por vocês estarem presentes aqui. Tenham todos um santo dia e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui retomando a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.